Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais um encontro nosso com a palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa, a este horário tão abençoado, quando estamos aqui todos os dias diante da palavra de Deus para refletir sobre a nossa vida, para alimentar a nossa fé e dar sustento à nossa caminhada. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 6, de 1 a 6, e depois do versículo 16 ao versículo 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos no evangelho de hoje uma conselhos fundamentais, uma palavra de orientação para vivermos uma religião autêntica. Uma religião que não seja apenas um culto à aparência. Porque muitas vezes a religião é um culto à aparência. Então, Jesus pega logo um tripé: a oração, a esmola e o jejum. A nossa vida é muito articulada em torno desse tripé. A oração é o nosso encontro com Deus, é a nossa relação com Deus. A esmola é a nossa relação com o próximo, com os nossos irmãos. E o jejum é a nossa relação com as coisas, com os objetos, com a comida, com as coisas desse mundo. Nós vivemos numa época de exageros. Às vezes a pessoa exagera por um lado ou por outro. E o exagero é sempre prejudicial, sempre prejudica.
Então, por exemplo, na nossa relação com as coisas, nós vivemos numa sociedade de mercado, onde o mercado produz as coisas para a gente comprar. E cada vez produz mais coisas. Às vezes eu fico pensando se nós precisamos de tanta coisa para viver. Quando você vai lá no supermercado e olha lá na gôndola do supermercado, somente produtos de limpeza deve ter mais de 1.000. Meu Deus. Um é laranja, outro é cor de limão, o outro tem sabor de não sei o quê, o outro tem quem provou, né, para saber, certo? O outro é coloridinho, um é bom para tirar gordura, outro é bom para tirar ferrugem, outro é bom para tirar, eh, as manchas nas unhas, outro é bom para tirar meu Deus, que coisa errada, que canseira, que canseira. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai engolindo tudo, né, as novidades que vão sendo colocadas na prateleira para a gente poder comprar e consumir. Vivemos num mundo de excessos. Então não, se você vai lá para o lado das bebidas, por exemplo, hoje tem refrigerante disso, tem, energético daquilo, um que é bom para isso, outro que é meu Deus, quanta coisa, que canseira. Será que nós precisamos de tudo isso para viver? Então, a nossa relação com as coisas. Jesus não quer ninguém passando fome e nem passando dificuldade, não. Mas será que nós não estamos precisando de um pouco mais de sobriedade, de tempero na, nas nossas relações de consumo? Cada dia tem um produto novo, cada dia tem uma coisa nova, cada dia tem um modelo novo e gera um cansaço na gente. Jesus critica também um jeito de rezar que é apenas aparência. Quando você for rezar, não vai para debaixo dos postes, fica com roupa colorida e tal, porque isso que gostavam de fazer eram os fariseus, para mostrar para todo mundo que eles eram homens de oração, que eram muito piedosos, e as pessoas pensavam que eles eram santos, e eles gostavam dessa ideia também. A palavra fariseu quer dizer separado, eles não se misturavam com o povo, com a gentinha, porque eles se consideravam mais santos mesmo do que os outros. Isso também é um risco. É um risco de viver uma religião de aparência, uma religião que não tem raízes, que não tem profundidade, que não tem. eh, o Papa, o Papa Leão dizia outro dia do grande desafio nosso de conviver com o silêncio. Na viagem à Espanha, ele falou isso numa das pregações dele, falando aos jovens. Você já viu como que nós estamos presos às telinhas o tempo todo? Você vê no ponto do ônibus, você vê na praça, você vê até antes da missa, dentro da igreja, o pessoal está assim, ó. Uma prisão. Que você vai ganhar com isso? Que você isso vai te ajudar em quê? Claro que aqui nós não estamos condenando isso aí não, porque às vezes a pessoa está olhando também uma coisa boa, mas na maioria das vezes é uma cultura inútil. Eu estou altamente interessado em ver como que é a reprodução do urso polar. Isso me acrescenta muita coisa, saber como que é a reprodução do urso polar. Curiosamente, nós estamos vivendo esse mundo, um mundo de canseira, de fadiga, de pressão, de tudo quanto é lado. Quando você for rezar, eu sugiro a Bíblia. Eu sugiro a Bíblia. A Bíblia é uma boa companhia, porque ela não deixa o seu pensamento ficar disperso. Ela te chama aqui para o texto,
Eu gosto sempre de ler a Bíblia com um lápis na mão, que aí eu vou riscando a Bíblia é minha, eu posso riscar, não tem problema. E e e isso que vai me ajudar depois na minha oração, grifando aquelas palavras que falam para mim mais diretamente, ou algumas palavras difíceis que eu não entendo, para poder pesquisar. Eu gosto muito de rezar com a Bíblia. Mas Jesus fala: "Evita essa religião de aparência, só para poder aparecer". Então, e o nosso jejum é o tempero. É, não vá jejuar e fazer cara triste para mostrar para todo mundo que você está jejuando, isso não tem graça. Então, se é assim, você já recebeu o pagamento, o que você queria era ser visto, você foi visto, pronto, está pago. Agora, quando você vai jejuar, é procurar ter uma relação sóbria com o alimento, com a bebida, para você não vive para comer. A gente come para viver. E muitas vezes nós comemos desnecessariamente, nós gastamos desnecessariamente, coisa que não é tão importante nem tão fundamental à nossa vida. A oração, fala da nossa relação com Deus. Você tem tempo para relacionar com Deus? Nós temos duas opções na vida. Ou a gente escolhe Deus e esquece um pouco a si mesmo, ou a gente escolhe a si mesmo e esquece um pouco de Deus. Ou às vezes esquece totalmente de Deus. Onde você está aí nessa balança? Você está escolhendo a você mesmo, seu próprio prazer, o seu consumismo, a sua vaidade, o seu ego, e está esquecendo de Deus? Ou você está procurando Deus de verdade, e aí você não coloca tanto foco nessas questões que alimentam a sua vaidade, o seu egoísmo? É uma boa reflexão para nós esse evangelho de hoje. Como que é a sua relação com Deus? Como que é a sua relação com o próximo? O próximo não é só o parente, não, é todo mundo com quem eu convivo. Porque, às vezes, aquela pessoa que você não gosta muito dela, você tem que lembrar que ela também é filha de Deus. E que Deus gosta dela tanto quanto gosta de você. Então, a nossa relação com o próximo, como que ela se define? Muitas vezes eu procuro o outro só para me atender, só para satisfazer o meu egoísmo, só para minha realização, ou eu procuro o outro por amor também, para ajudá-lo quando for o caso? E como é a minha relação com as coisas? Eu sou escravo das coisas, ou eu tenho essas coisas como ferramenta de trabalho, coisa para viver, normal? Então, isso faz a gente pensar em mudar a nossa vida. Eu queria que você depois, você que me acompanha pelo YouTube, deixa seu comentário aí. Como que você se relaciona com Deus? Como você se relaciona com o próximo? Como que você se relaciona com as coisas desse mundo? É uma boa avaliação para o dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Bom, eu quero rezar para os aniversariantes de hoje, como a gente sempre faz. Então, hoje está completando mais um aniversário a Maria da Conceição Neri, lá do Rio do Peixe, a Maria Bernarda da Providência, a Júnia Pereira da Silva, do Carioca, o Joventino Heleno, do São Francisco, a Joelma da Conceição, lá no Sobrado, a Elisa Ribeiro de Oliveira, em Florestal, a Bianca Bárbara de Souza, do São Luís, o Álvaro Arthur da Silva, do bairro de Fátima. Um abraço lá para Joelma, um abraço para o seu Zé Jacó, a dona Helenita, toda a família lá na comunidade do Sobrado. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu querido irmão. Um grande abraço para você.